Ora, cá estamos então para a nossa terceira aulinha. Hoje vamos falar aqui sobre... Vamos continuar a falar do século XIII, não é? Portugal, século XIII. O dia-a-dia nos senhorios. O senhorio, ou terra senhorial, é um conceito novo que vamos trabalhar hoje. E espero que depois, quando chegamos ao fim da aula, vocês entendam a matéria, ok? Então, no final desta aula, deverás ser capaz de... Isto será, digamos que o principal, não é? O sumário. Diferenciar os modos de vida da nobreza e do povo, distinguir o século XIII da nossa época e caracterizar o cotidiano num domínio senhorial. Ou seja, explicando aqui cada um destes objetivos. Fazer a diferença entre como é que era a nobreza, como é que vivia o nobre e como é que vivia o camponês, a pessoa do povo. Diferenciar, né? Fazer a diferença. Depois também distinguir, ou seja, ver as diferenças entre como se vivia no século XIII e comparando com a nossa época. E no que diz respeito ao domínio senhorial, é dizer, caracterizar, é dizer como é que é, né? É dizer como é que se vivia no seu dia-a-dia as pessoas que pertenciam ao domínio senhorial, ou às terras do senhor, né? Ok. Vamos então começar. Aparece-nos logo aqui o senhorio. A realidade do século XIII era bem diferente da atualidade. Descobre na animação como se viviam nos senhorios nobres. Então aparece-nos aqui o rei e a rainha e os restantes nobres, né? Havia várias classes de nobres, uns mais importantes, outros menos importantes. Havia os duques, os condes, os marqueses, portanto havia vários títulos. Aqui no glossário, o que é que nos aparece? Aparecem-nos novamente os termos que nós já trabalhámos: o clero, a nobreza, o povo, o que é um grupo social e o que é um grupo privilegiado. Estes termos, estas ideias já foram trabalhadas na aula anterior, mas eu não me importo de rever novamente para vocês se lembrarem melhor, ok? Vamos lá então. Clero, grupo social privilegiado que devia orar, ensinar, assistir pobres e doentes. Nobreza, grupo social privilegiado cuja função era defender militarmente o reino. Povo, o povo, grupo social não privilegiado, cujos elementos se dedicavam a várias atividades e pagavam impostos. Não se esqueçam desta, muito importante, pagavam impostos ao rei e aos proprietários das terras que exploravam. Portanto, as pessoas do povo não tinham privilégio e tinham que pagar impostos. O que é um grupo social? Conjunto de pessoas com características culturais semelhantes entre si e diferentes entre outros grupos sociais. As pessoas do clero tinham direitos e deveres, as pessoas da nobreza tinham direitos, de cada um tinha direitos e deveres diferentes. Grupo privilegiado, grupo social que possuía mais direitos do que deveres, como não pagavam impostos, ocupavam os mais importantes cargos na administração do reino. Portanto, havia outros privilégios. Portanto, aqui o que interessa é vocês se lembrarem do que foi já da aula anterior. Há um grupo, que é o clero e a nobreza, que têm privilégio. E há outro grupo, que é o povo, que não tem privilégio. Vamos então agora ouvir a animação, onde nos vai ser então introduzido o conceito de senhorio ou domínio senhorial. Está bem? Vamos estar com atenção, que é para depois fazer os exercícios. Os familiares do rei, os descendentes da nobreza do antigo condado portucalense e os cavaleiros guerreiros constituíam a nobreza de Portugal no século XIII. Estes senhores nobres possuíam extensas propriedades concedidas pelos reis como forma de recompensa pelos serviços prestados. Domínios senhoriais ou senhorios era a designação atribuída a essas terras. Estão a ver? Portanto, aqui é-nos apresentado o senhorio, ou o domínio senhorial, e é-nos dita a razão pela qual estes senhores tinham estas terras, não é?
Eles tinham que povoar as terras e fazer com que dessas terras viessem riquezas, comida, peles, lã, outros utensílios, a agricultura, a comida, o pão, a farinha, portanto, todos os recursos que eram necessários para manter estas populações vivas, não é? E as pessoas foram, à medida que iam se desenvolvendo, estas populações iam cada vez mais casinhas, iam construindo mais casas, iam construindo a pouco e pouco o que hoje são as nossas cidades, não é? Foi aqui a origem, no século XIII, que começou o povoamento. Os reis davam as terras, mas não era só dar, quer dizer, as pessoas que as recebiam tinham que cultivá-las e povoar, ok? E as terras aproveitando os recursos, que é para depois o rei também ter as suas recompensas e lançar os seus impostos sobre estes senhores, né? Estes senhores também pagavam impostos ao rei, mas era muito raro, mas de vez em quando o rei precisava dos seus serviços, porquê? Porque vocês já sabem que o rei, ao dar as terras, exige sempre qualquer coisa em troca. Estes senhores têm que ir para já sempre aos seus chamados, ou seja, sempre que o rei chamar, estes homens têm que ir à corte ouvir o que o rei tem para dizer. Ok? Pronto, vamos então continuar. Vamos ver agora as partes. Vamos ver as partes constituintes do domínio senhorial. Hein? Como vocês veem aqui, tem aqui as casas do povo, as casebres. Aqui vê-se um moinho de água, né, do rio. Vê-se aqui um forno. Vê-se aqui um lagar. Vê-se aqui o castelo do senhor. As terras aqui onde estão a pastar estas ovelhinhas são as terras de cultivo. Vejam que estão cultivadas, porque se vê aqui estes traços, né? Estão cultivadas. Aqui é floresta, onde se apanhava a lenha e fazia-se a caça. E aqui temos uma igreja, estão a ver? A igreja é muito importante porque as pessoas, ao domingo, aqui se juntavam à porta da igreja, no adro da igreja, e aqui se cumprimentavam, falavam, conviviam, falavam sobre os seus problemas, o seu dia a dia, etc. Quando havia queixas e situações de conflitos entre os vizinhos, as pessoas iam aqui e falavam com o senhor e o senhor é que resolvia os problemas. Vamos agora ver então o resto do vídeo. Os senhorios nobres predominavam no norte do reino, que era a zona mais povoada. No interior de um senhorio destacavam-se vários elementos. Na parte mais alta encontrava-se o castelo do senhor, que podia estar cercado por muralhas protetoras. Na zona mais baixa havia campos de cultivo, bosques, pequenas casas pertencentes aos camponeses, um moinho, um lagar, um forno e até uma igreja para a oração. Ora, cá está. Se estiveram com atenção, efetivamente falou-se sobre as partes que constituíam o tal domínio senhorial, não é? O senhorio. E vimos também que estes senhorios eram mais predominantes, existiam em mais quantidade no norte, não é? Estas famílias mais antigas, todas descendentes de Dom Afonso Henriques, não é? Da primeira dinastia, vêm lá do norte, não é? São pessoas que vêm a pouco e pouco. A reconquista, como sabem, segue do norte para o sul. Portanto, à medida que fomos reconquistando as terras aos mouros, fomos construindo estes senhorios e eles então existem mais no norte. O que é que há aqui no glossário? Já vimos. Vamos passar então para o exercício. Ora, o que é que diz aqui? Senhorio, exercício. Descobre as diferenças, coloca o X sobre os elementos da imagem 2, que está aqui, que não existem no século XIII, ou seja, coisas que estejam aqui que não pertençam ao século XIII. Olha, já estou a ver aqui uma coisa, que é uma antena parabólica para apanhar aqui, para apanhar os satélites, e isto não é daqui, do século XIII. Estou a ver também aqui a casa do senhor, aqui um prédio moderno, com vidros, e não, isto não pode ser, também está errado. Estou a ver ali ao fundo aqueles moinhos eólicos, aqueles moinhos de vento que agora usamos para capturar o vento e transformar em energia elétrica, não é? Também não é. Ok, e o que é que falta? E que é estranho. Está aqui. Esta ponte é diferente desta. Esta aqui é feita de pedras.
não é? Rochas encaixadas umas nas outras. Aqui não. Aqui temos o ferro, é o metal. Temos aqui uma ponte nova das modernas, não, também não é daqui. E pronto. Penso que estão os exercícios. Está aqui tudo verde. Quer dizer que aqui nesta pergunta está tudo certo. Ficou toda verde, chegou até ao fim. Vamos passar ao terceiro exercício. No terceiro exercício, fala sobre as habitações do senhorio. Tá? Vamos fazer aqui uma comparação entre como é que vivia. Como é que se vivia dentro de um castelo, ou casa acastelada, né? Também podia ser. Este caso é uma casa acastelada, né? Não é bem um castelo, porque um castelo tem que ter muralhas. Mas estas casas eram como se fossem castelos. E aqui é o casebre, o camponês da pessoa do povo, lá está. Ok? Isto era feito com pedras e depois aqui tínhamos isto, o colmo, umas canas entrelaçadas entre si, uns vimes e tal, e depois era calafetado com umas lamas, que depois aquilo fazia uma pasta protetora, mas quando havia grandes chuvadas e durante muito tempo, quando chovia 4, 5 dias seguidos, isto ficava tudo ensopado, era uma desgraça. Vamos lá então fazer o exercício. O que é pedido? Completa o texto sobre as habitações do senhorio selecionando as palavras corretas. Na parte mais elevada do domínio senhorial, construía-se a casa do senhor ou uma palavra equivalente à casa do senhor, castelo. Na zona mais baixa encontravam-se as casas dos camponeses. Ok? Portanto, faz sentido, não é? Na parte mais elevada, os castelos. Na parte mais baixa, os camponeses. Na casa senhorial, o aposento mais importante era a palavra que entra aqui. Qual seria a divisória aqui do castelo mais importante? Eu acho que é o salão. Salão. Usado pelo senhor nobre para receber os convidados, administrar o senhorio e servir as refeições. As peças de vestuário, mobiliário ou alimento. Ora, estamos a falar da casa, estamos a falar do castelo, portanto aqui tem que ser mobílias. As peças de mobiliário eram poucas e resumia-se a uma mesa, cadeiras, bancos e arcas, que serviam para guardar os objetos. Portanto, vejam que isto dentro dos castelos, o que é que eles tinham? Uma mesa, ou mesas, cadeiras, bancos, arcas e pouco mais, não é? Não havia muito grande mobiliário. Ok? Depois, o chão e as paredes eram decoradas com pinturas, esculturas ou tapeçarias. Eu vou aqui para do meio, tapeçarias. Porque eles usavam os tapetes exatamente para forrar tanto o chão como também as paredes. Grandes tapetes para calafetar do frio e era isto muito usado, mesmo à noite, tapavam as janelas. Os tapetes eram muito utilizados para manter as temperaturas, não é? Depois a lareira acendia-se para arejar, arrefecer ou aquecer. Eu acho que é aquecer. Portanto, a lareira acendia-se para aquecer e tinha outra função. Portanto, além de aquecer, também podia iluminar o salão. Portanto, repetindo aqui, a lareira acendia-se para aquecer, mas também para iluminar. Portanto, não se esqueçam, poucos móveis, só havia mesas, cadeiras, bancos e arcas. E a lareira tinha duas funções, aquecer e iluminar. As casas dos camponeses eram grandes, ricas, pequenas, com uma divisão e com cobertura de colmo. Os móveis eram escassos, não tinham conforto. Ainda hoje podemos visitar algumas das habitações dos senhores nobres, que estão espalhadas um pouco por todo o país. Exatamente, nestes castelos nós até podemos fazer visitas, não é? E então a gente vai assistir e ver como é que as pessoas viviam, porque isto existem, esses monumentos estão lá e dão-nos essa informação de como é que essas pessoas do século XIII
viviam com os recursos que tinham. Ok? Vamos passar agora ao próximo exercício. Alimentação no senhorio. Ou seja, como é que se comia? O que é que cada um destas pessoas, os nobres, tinham uma alimentação diferente, que a gente vê logo aqui, que é muito mais variada, tem mais coisas. Enquanto que aqui o camponês tinha uma alimentação mais. Sabes o que comiam nobres e camponeses em Portugal no século XIII? Liga a cada consumidor, que é uma palavra nova, vocês cá não conhecem. Consumidor é aquele que consome, que come, não é? Mas consumir não é só comer, atenção. Pode-se referir a outras coisas. Aqui liga cada consumidor à respectiva emenda. Cá temos então uma emenda, não é? Muito variada. A que horas é que era servida? Ao jantar. Veja o jantar deles, as diferenças que estamos sempre a falar, não é? Vocês, no século XIII, eles jantavam às 10 da manhã. A gente janta agora às 8, 9 da noite. Estão a ver? É diferente. Eles chamavam o jantar, era a primeira refeição do dia, era às 10 da manhã, pão de trigo, legumes e carne de coelho, queijo e fruta, vinho e leite. Depois, à noite, à ceia, 7 horas, às 19, pão de trigo, carneiro e marisco, frutas e doces e de mel, vinho e leite. Portanto, o vinho e o leite eram sempre servidos. Assim como o pão de trigo. Como veem, o pão de trigo era repetido nas duas refeições e o vinho e o leite também. Variavam os legumes, a carne, o coelho, o marisco. De vez em quando era o peixe, mas isso era só nas alturas em que havia feriados religiosos. A gente depois já fala nisso. Ora bem, então vamos ver a outra receita, o outro menu. O outra emenda. O pão de centeio ou castanha, de castanha. Estão a ver? Podia-se fazer pão com castanha. Pão de centeio ou de castanha. Toucinho e azeitonas. Vinho. Portanto, a gente vai ligar então aqui o povo, o camponês e o nobre, o senhor do domínio, aqui ó, a emenda mais O uso variada. de talheres nas refeições não era vulgar no século XIII. Não havia garfos e raramente se usavam colheres. No entanto, cada um tinha uma faca, que ajudava a colocar a comida sob um grande pedaço de pão. Para tudo o resto, comia-se com as mãos. Estão a ver? Portanto, nesta altura, as pessoas efetivamente sentavam-se todos à mesa. O que é que eles faziam? A comida, o prato principal era servido, colocado em cima da mesa, no centro da mesa. O que é que era? Era um fazão, era um porco, eram vários coelhos, portanto, havia vários tipos de, como vocês viram nas menus, viram nas informações anteriores, portanto, eles variavam. Portanto, havia coisas que se repetiam, mas eles variavam. Podiam pedir coelho, ou podiam pedir javali, comiam javali, carneiro, portanto, estão a ver? Vitelas, portanto, havia uma variedade em termos de. E havia também grande quantidade, portanto, não se esqueçam, variedade e quantidade, ok? E pronto, penso que por aqui está. Estávamos a falar do. Como é que eles comiam. Depois essas pessoas pegavam no pão e pegavam neste bocado de carne que arrancavam e punham em cima do pão. Portanto, não havia pratos, não havia talheres, cada pessoa tinha a sua faca e comia, ia lá, cortava o bocado que queria, metia no pão e assim, no final da refeição, limpavam com as mãos a toalha e era assim, não havia higiene. Temos que sempre pensar, né, no século XIII era assim, as pessoas não davam importância a essas coisas de higiene, nem nada, como nós damos agora. E só se tinham que se alimentar pronto, quando havia doenças aquilo rapidamente se espalhava, como a gente depois vai ver, porque efetivamente esta forma de se alimentar não tinha higiene, não é? Que é uma coisa muito importante nos dias de hoje, não é? Como vocês sabem. Saber mais. O peixe. Quando é que se comia peixe? No século XIII havia uma preferência pela carne em relação ao peixe. Este se substituía nos dias em que a religião proibia o consumo de carne. Portanto, há alturas do ano em que a religião cristã não come carne, não é? E então, na Páscoa, portanto, as pessoas não comem carne e, efetivamente, é uma tradição que já é muito antiga e as pessoas, como são
religiosas e católicas obedecem a estes princípios. Então era nestas alturas que se comia mais o peixe. Mas pronto, não se esqueçam que nas populações ao pé do mar as pessoas comiam peixe todos os dias, não é? Não se esqueçam que aqui os senhorios são terras que estão localizadas, na maior parte delas, longe do mar. E naquelas zonas do interior, certo? Do norte. Ok, vamos então ao 5. Os 5 são palavras cruzadas. Alimentação do senhor, exercício. Escreve nas palavras cruzadas a resposta às seguintes questões. Horizontais. 1. A que grupo social pertencia o senhor nobre? 1. Aqui, qual é a palavra que entra? Grupo social. Nobreza. Qual era o alimento feito com cereais sempre presente nas refeições do nobre? Ora, a gente viu que havia alimentos que se repetiam nas duas refeições. Lembram-se? 2. Pão. Faltam 3 letras. Pão. Aqui. 3. Verticais. Qual era a bebida feita a partir das uvas? Sempre presente nas refeições do nobre. Lá está, que se repetia também nas duas refeições. Lembram-se das refeições? Era o jantar e a ceia. Sim, senhora. Exatamente. Qual era então 3? E que entrava aqui? Era o vinho. Quarta e última. Quantas refeições diárias faziam os senhores nobres? Ora, vimos que então, acabei de reduzir há pouco, havia 2 refeições, que era a ceia e vamos então agora, eu sei que vocês sabem, ok? Vamos então agora, jantar e ceia. Vamos então agora carregar as soluções para eu não estar a ter a escrever aqui cada letra, mesmo que depois dê errado no fim, não faz mal. Cá está, o que o professor tinha dito. No 1, a pergunta era a que grupo social pertence o nobre? É a nobreza. Qual era o alimento com cereais que estava sempre presente nesta refeição? Era o pão. Qual era a bebida feita a partir das uvas? E sempre presente também, vinho, cá está ele. E quantas refeições havia? 2, ok? E pronto, temos o exercício realizado. Vamos então ao 6º. Os divertimentos no senhorio, como é que os nobres se divertiam? Ok. No século XIII era costume os nobres conviverem entre eles e celebrarem muitas festas, completo o convite de Dom Afonso Pereira ao seu amigo Dom Paivo Vasconcelos. Ora, temos aqui nos bosques de senhorio e agora nos bosques é de dia, caça ou venda. Ora, os nobres não vendiam nada, não trabalhavam, caça. De dia, caça nos bosques do senhorio. Depois, faziam panelas? Não. Justas e torneios, que são termos que vocês não conhecem. Justas e torneios. Que eram a forma dos nobres treinarem para a guerra. Né? Lutavam com armas de madeira e faziam torneios e justas, onde lutavam e treinavam para se manterem em forma. Né? Então, aqui é de dia, aqui deve ser de noite. Na noite no salão, que a gente já viu que no salão era a principal divisão do castelo, no meu castelo há festa com animação de mágicos e domadores de macacos ou trovadores e saltimbancos. Aqui 2 termos que vocês não conhecem também. Trovadores e Os saltimbancos. nobres eram um grupo social privilegiado. Não pagavam impostos. Aliás, recebiam-nos dos camponeses que exploravam as terras dos seus senhorios. No dia-a-dia, divertiam-se nas corridas a cavalo, na caça ou nos torneios. À noite, o salão iluminava-se para a festa com bailarinas, músicos, saltimbancos e trovadores. Cá está o trovador, como eu vos falei. Este homem aqui tinha um papel muito importante. Tocava as suas músicas, os seus poemas e os nobres que dançavam assim com passinhos muito pequenos, só assim agarrados com uma mão ao lado um do outro. E era assim que eles dançavam nestes salões, mal iluminados, naquelas noites frias, mas pelo menos divertiam-se, não era? E então, vamos aqui ver os termos novos, as palavras que vocês não conheciam.
e repetindo aqui o convite do tal Dom Afonso Pereira ao Dom Pai Vasconcelos. Ele convidou que durante o dia iam fazer uma caçada nos bosques do meu senhorio. E depois vamos treinar, fazer umas justas e torneios junto do meu castelo. De noite vamos para o meu salão e vamos ver os trovadores, que são estes homens que cantam, e os saltimbancos, que eram homens que faziam ginástica, faziam cambalhotas e davam mortais para a frente e para trás. Eram como se fossem artistas do circo, não é? E vamos acabar de ouvir então o vídeo. Em serões mais calmos, jogava-se xadrez, damas, dados ou cartas. Portanto, também havia jogos, xadrez, damas e cartas. Estão a ver? Portanto, além destas danças e destes trovadores e dos saltimbancos, também jogavam o xadrez, as cartas e as damas. E pronto, temos aqui o domínio senhorial e temos aqui o que é que eles faziam, os nobres que viviam aqui nestes castelos, não é? Vamos passar aqui ver como é que as pessoas do campo, os camponeses, como é que eles se divertiam. Temos aqui dois camponeses, coitadinhos, eles dizem, os divertimentos do senhorio, os camponeses. A Maria, que é esta senhora, o João, este senhor de bigode, juntamente com o seu bebé, o Raca, que é esta menina que tem um cabelinho aqui no meio, vão participar na procissão do Corpo de Deus. Têm de ir vestidos com roupa lavada, porque hoje é dia de festa. Arrasta as peças do vestuário para cima das personagens respectivas. Então a gente tem que ir aqui, a roupa está toda lavadinha, toda estendida, e vamos vestir. Vamos vestir. Então como é que a gente vai? Vai começar por quem? Primeiro o bebezinho, coitadinho, que está ali para não apanhar frio. Portanto, aqui a mantinha do bebé, da urraca. E agora vamos começar pelas senhoras. Aqui os sapatos da senhora. Depois vamos-lhe colocar a sua saia e também a sua camisinha. Por fim, vamos-lhe pôr a touca. E cá está ela vestidinha e lavadinha, pronta para ir à procissão do Corpo de Deus. Vamos então vestir o Senhor João, pondo-lhe as botas, colocando-lhe a camisa e os calções curtos que se usava naquela altura. Os homens tinham os calções que já até o joelho. Usava-se nesta altura assim, falta pôr o seu barrete, não é? E então aparece aqui no estendal. Os dias de descanso dos camponeses eram os dias santos, como os domingos, os feriados religiosos. Nestas alturas iam à missa, participavam nas procissões e acabavam por se divertir nas romarias, nas feiras, onde cantavam, dançavam. Portanto, também se divertiam, também havia momentos de divertimento, embora fosse diferente, não é? Eram nestas romarias, quando havia festas religiosas, as pessoas juntavam-se nas procissões, junto à porta da igreja. Ainda hoje se faz, aqui em Portimão, e de vez em quando acontecem aqui procissões, dedicadas a certos santos. E pronto, já temos aqui então os divertimentos dos camponeses. Vamos para o último exercício, os camponeses e os nobres. Portanto, versos quer dizer a comparação entre camponeses e nobres. Os nobres que viviam nos castelos e os camponeses que viviam nos casebres, né? Distingue os modos de vida dos camponeses e dos senhores nobres, arrastando as expressões para o espaço em branco ao lado das habitações respectivas. Portanto, temos aqui o espaço das habitações, né? Temos que arrastar estes termos aqui para dentro, para os sítios corretos. Ora, quem é que pagava impostos? Eram os nobres ou eram os camponeses do povo? Eram os camponeses. A alimentação. Quem é que tinha uma alimentação muito variada? Ou seja, que podia comer carne, podia comer queijo, podia comer vários tipos de carne, pão, vinho. Quem era? Lembram-se? Alimentação variada. Exatamente. Cá está, eram os nobres. E as procissões, que eram aquelas festas religiosas à frente da igreja, percorriam as cidades e as vilas, eram aqui os camponeses. Casas pequenas, é também o povo camponeses. Torneios, que eram aqueles treinos que eles faziam, os nobres, para se manterem em forma, e treinavam com armas de madeira e faziam lutas. E então, é os torneios, os nobres. Serões com festas, festivos, eram também os nobres.
romarias, festas religiosas, feriados. Cá está. Era também aqui dos povos. Alimentação pobre e escassa. Escassa quer dizer pouca comida. Portanto, uma alimentação pouco variada e escassa é aqui também do povo. Caçadas. Caçadas e castelos. São os dois pertencentes já à nobreza. Exatamente. E então tínhamos aqui já a nossa linha completada com os resultados. Aquela que eu fiz batota. Portanto, eu estou a melhorar, não é? Portanto, aqui esta fiz batota, mas foi por uma causa rápida. Fazer mais rápido. Portanto, eu considero aqui mais um 100%. Portanto, eu hoje atingi o excelente. Atenção. Estou satisfeito com os resultados. Pronto, penso que espero que tenham gostado da aula. Até uma próxima aula. Eu hoje tive outros trabalhos que fazer também, por isso é que esta aula saiu um bocadinho mais tarde, mas vão-se mantendo ligados ao canal que vão sempre aparecendo as aulas, ok? Um beijinho e um abracinho para todos. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa, respeitem as regras, falem uns com os outros pela net e com os telemóveis e portem-se bem.